O pico de pressão, ele é sempre perigoso, a gente precisa sempre cuidar em que situações a gente precisa, se preocupar, né, no sentido de, ferir ali a pressão, deu né, um valor ali um pouco mais alto. Tem muita gente que minimiza, muitas vezes por conta disso. Acontece só em situações específicas, só quando eu fico nervoso, ou só quando, eu sei lá, né, enfim, quando brigo com alguém, enfim, Sim. discuto, enfim. Quando que a gente deve se preocupar com isso? Então, isso passa um pouquinho pelo que a gente estava falando lá no início. A pressão subir durante um momento de estresse, de nervosismo, isso é até uma resposta fisiológica, Uhum. né, É isso esperado é que isso esperado. aconteça. Ou quando a gente se exercita, é Sim, esperado que o batimento cardíaco acelere, que a sim. pressão suba. Então, a subida da pressão e o coração acelerar, isso faz parte de uma resposta fisiológica. Uhum. Mas o que que é importante a gente observar? O tempo para recuperação, Hum. né. Então, você teve algum evento ali, um estresse físico ou emocional, a pressão subiu, passou mais de uma hora, a pressão continua alta, isso provavelmente não está relacionado só com Uhum. com com aquele evento pontual, Sim. né. Isso é um ponto. O tempo para recuperação, então é normal que suba, mas o tempo para recuperação é esperado que mais ou menos, assim, uns 10 minutos você esteja num patamar abaixo, num valor Sim. abaixo, ainda que não normal, mas que em uma hora passada daquilo ali que esteja normalizado. Sim. Se isso não aconteceu, a gente vai olhar para aquilo com um olhar um pouco diferente. E outra questão também é o valor da Uhum. pressão, né. Se você a Não, pressão doutor, não se su preocupa não, eu não sou hipertenso não, minha pressão vai, assim, a 18 por 10 quando eu fico nervoso, mas só quando eu fico Pois é, nervoso, aí né. esse é um ponto de atenção, Uhum. porque quando a gente tem uma pressão que chega acima de 180 por 120, que seria o 18 por 12, Uhum. né, a máxima de 180 ou a mínima de 120, isso é o que a gente chama de crise hipertensiva, né, Uhum. isso é uma crise hipertensiva. Quando a gente está diante de uma crise hipertensiva, a gente vai ter que olhar se existe só a pressão alta isoladamente ou se existe algum outro sintoma associado. Se tiver qualquer outro sintoma associado, dor no peito, falta de ar, alteração do neurológico, do nível de consciência, suor frio, né? Se tiver uma dor de cabeça muito intensa, diferente daquilo assim, eu tô com uma dor na nuca, eu tô com a pressão alta. Isso normalmente não é bem por aí. Normalmente a pressão ela tá subindo de forma secundária à A dor, né? A dor. pressão Uhum. subiu porque você está com dor. Uhum. Mas quando ela sobe a esses valores, acima de 180 por 120, a gente fica muito de olho na presença de outros sintomas. Uhum. Se tiverem outros sintomas associados, a gente está diante de uma emergência hipertensiva, né? Uhum. Se tiver É um qualquer um quadro desses ainda outros mais grave. Uhum. exatamente. Agora, se for só o 18 por 12, eu não estou sentindo nada, tô ali, verifiquei, tá 18 por 12. Ainda assim é uma crise hipertensiva. A gente vai resolver com medicação, Uhum. comprimido, não precisa ir para o hospital tomar remédio na veia, né? Diferente da outra situação. Sim. A gente vai resolver com medicação. E a gente vai tentar entender, é uma pseudocrise? O que que seria uma pseudocrise? Quando o problema primário não é cardiovascular, quando Uhum. vem de uma outra, ou de uma crise de ansiedade, Tem outra coisa outra coisa causando aquela causando. pressão Então, alta, né. exatamente, foi depois de um ataque de pânico, foi depois de uma crise de ansiedade, foi depois de uma dor intensa, caí, Uhum. bateu, doeu. Uhum. Aí, se subiu o pico de pressão, ou foi no estresse emocional, aí isso é uma pseudocrise. Então a gente normalmente, para esses casos, a gente não vai dar remédio para pressão. A Uhum. gente vai dar um analgésico para dor, Sim. uma medicação que ajuste a combater a crise de ansiedade no seu quadro mais agudo, e por aí vai. A gente vai tratar a causa base, e Uhum. aí com isso a pressão vai normalizar, Uhum. né, então isso é pseudocrise. E se a gente estiver diante de uma crise hipertensiva que não tenha nenhuma outra questão, aí a gente entende isso como uma urgência hipertensiva, a gente vai precisar entrar com medicação para controlar a pressão, Sim. porque valores acima de 180 por 120 são valores que já são perigosos, né. Então assim, e mesmo aquela pessoa que tem o pico de pressão em situação de estresse e tudo mais, e que a gente vê que demora a voltar, pode ser que essa pessoa não seja realmente, a gente não defina para ela o diagnóstico de hipertensão. Uhum. Quando é que a gente define o diagnóstico de Isso hipertensão? que eu ia te perguntar, Né? doutora Thaís, como é que a gente É muita define o sintonia. diagnóstico de Muita hipertensão? Estávamos sintonia. aqui, ó, numa mesma. É. Então, quando a gente ainda o famoso 14 por 9, né, cento e Uhum. quarenta por 90, quando a gente faz 2 aferições em momentos diferentes, com o aparelho calibrado, se em 2 momentos você teve essa pressão ali acima de 140 por 90, a gente já entende que você é sim hipertenso, Uhum. né. Em 2 momentos em que qual janela de Não precisa tempo? ter uma janela por exemplo, pode ser se você foi no consultório Uhum. e aí
verifiquei sua pressão durante o exame físico, estava lá acima de 14 por Sim, 9. A gente vai pedir alguma aferição fora daquele momento, que é sim. tal da hipertensão de jaleco branco, né, Uhum. que acho que muita gente já ouviu falar, que fala isso: "Toda vez que eu vou no consultório, minha pressão tá alta, mas quando eu tô em casa, minha pressão tá ótima". Sim. Isso até pode acontecer. Pra Uhum. gente poder tirar a dúvida, a gente vai lançar mão de alguma coisa complementar, Uhum. e aí é um exame que os pacientes odeiam, que é o tal do Uhum. do 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 mapa, mapa. né, que a gente Uhum. coloca aquele aparelho de pressão e Uhum. fica ali 24 horas coladinho com Uma você, delícia, uma até no sono, delícia. né, ali insuflando e tudo mais, ou a monitorização residencial da pressão arterial. Uhum. Que aí a gente perde a informação do sono, mas a gente pede para durante, por exemplo, uma semana, o Sim. paciente fazer registro de manhã e de noite, para a gente ter uma outra medida além da do consultório, Uhum. né. Então, assim, isso é muito importante, a gente se a gente fizer essas 2 aferições e tiver acima de 140 por 90, tá feito o diagnóstico de hipertensão, e aí a gente vai lidar com isso, com mudança de estilo de vida, medicação, o que for pertinente. E se por acaso estava 14 por 9 no consultório e em casa estava tudo bem, não está fechado o diagnóstico de hipertensão, mas, contudo, todavia, entretanto, Hum. esse paciente ele tem mais risco de desenvolver hipertensão sustentada nos próximos Em algum 5 momento. anos. Então é um paciente que a gente vai ter que olhar mais, né, fazer um acompanhamento mais regular, não vai poder ser tão espaçado assim a presença no consultório, vai ter que ter mais atenção ainda se o estilo de vida, né, tá desregulado, ajustar, porque o risco dessa pessoa desenvolver hipertensão de verdade nos próximos 5 anos, ele é um Sim, risco muito maior do que uma pessoa que não apresenta essa elevação em questões situacionais, em momentos perfeito. pontuais. Então, assim, deu a pressão aumentou ali um pouquinho no consultório, "Ah, não, é porque eu tô aqui". Em casa deu normal, nada de relaxar e pronto, daqui a Não, 25 anos eu volto a procurar um é, médico, não. É pelo contrário, é pra exatamente. monitorar ainda mais, É, né, que assim, de com você não mais é frequência. hipertenso ainda. Uhum, Aproveite esta uhum. janela de oportunidade para melhorar. Aproveite não para enfiar o pé na jaca, aproveite para se cuidar, Exatamente. usar esse tempo que você tem para poder se cuidar e É. evitar prejuízos maiores, Até né.